Se você tá travado com alguma ideia que não consegue tirar do papel, não sabe por onde começar, ou então tá vendo vários TikToks e conteúdos por aí falando: "Ah, hoje em dia é muito fácil construir coisas com IA, por que que você não está ficando rico com a sua ideia de 15 milhões de reais?" Calma que não é tão fácil, senão tava todo mundo rico. Mas, falando da parte de ferramenta de fluxo, de como é que você consegue começar a entrar nesse mundo ou tentar tirar coisas do papel, vem esse vídeo aqui para tentar te dar algumas dicas e mostrar aqui rapidinho um ciclo, que é, em teoria, muito baratinho, barra de graça de fazer, se você tiver uma máquina, um pouco desses conhecimentos e algumas ideias para você validar. Eu sou o Rodrigo Battini, sou dev desde 2010, já trabalhei com produto, com consultoria, com startup, multinacional, já tentei empreender e quebrei minha empresa 2 vezes. E nos últimos meses a IA, não vou mentir, ela tem impactado muito o jeito com que eu trabalho, mas também tem impactado muito a forma com que eu posso tirar ou tentar tirar ideias do papel para vender algum produtinho, para fazer algum serviço, enfim. Acho que todo mundo tem alguma motivação ou já teve aquela ideia de, putz, e se eu fizesse um app? Lembra dessa época? E se eu lançasse um app? Ah, e se eu fizer um site? Bom, com a IA hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem, isso ficou muito mais simples. Construir deixou de ser algo tão complexo e trabalhoso quanto era antes. Ainda tem vários poréns, mas para você começar a interagir e tirar coisas do papel e sentir que tá andando em alguma direção, hoje em dia é muito mais fácil. E aí, gente, por exemplo, quando você vai ter uma ideia ou vai querer tirar uma ideia do papel, normalmente eu vou falar muito do meu jeito de trabalhar, do meu jeito de pensar, ou você tá com alguma dificuldade, ou você queria um produto que não existe, ou você tava em alguma conversa, alguma interação no teu dia e percebeu que tem algum gap, alguma coisa que talvez o mercado não esteja resolvendo. E aí, então, partindo da premissa que você começa com uma ideia. Então, começando com a ideia, eu vou usar um querido conhecido já de muita gente, que é o nosso chat GPT. Espero que o da tela esteja bom. Então vamos supor assim, eu vou pegar um problema que é simples, mas que vai ser simples o suficiente para a gente poder mostrar como funciona e não deixar o vídeo muito longo, tá? Vamos supor que, eu gosto muito por exemplo, eu tenho aqui um caderninho que eu fico anotando as coisas que eu tenho de ideia, coisas que eu quero construir, ele fica aqui na minha mão o tempo inteiro com caneta. Mas eu queria que isso fosse digital, eu queria que isso estivesse funcionando na internet para eu poder acessar isso do meu computador, pegar no meu celular, enfim, eu queria que fosse diferente. Putz, tá, tem vários aplicativos que fazem isso. Tem, mas talvez você não tenha gostado de nenhum deles. Então isso pode servir para você fazer um produto para fora ou um produto só para você usar e melhorar o teu dia a dia. Então vamos começar por aí. Chat, eu gosto muito de ter lista de to-dos e checklists para ir vendo o que eu preciso fazer no meu dia a dia. Porém, eu não me dei bem com nenhum dos produtos que eu resolvi testar. Então eu quero a sua ajuda para construir um produto que basicamente será um lugar onde eu tenho checklists, listas de to-do com as atividades e as entregas que eu preciso fazer. Me ajuda a entender melhor isso? E aí, de novo, aqui a gente está usando o ChatGPT Free, tá? Então você vê ali em cima o Free Offer. E aqui, ó, isso aqui pode virar um produto muito forte. Eu já tenho usado muito o ChatGPT para fazer essas interações, então ele já tem um viés dele de tentar sempre levar para isso pode ser legal, isso pode ser bom, enfim. Então, conforme você vai usando o seu chat GPT ou qualquer outra coisa, pode ser Cloud, pode ser Gemini, qualquer interface que você tenha de LLM, você consegue ter esse tipo de conversa e interação. E aí, normalmente, essa interação ela funciona bem pra mim, tá? É uma forma que eu tenho encontrado de, pelo menos, pousar um pouco das ideias. Eu, às vezes, brinco que isso aqui é um brainstorming e a gente fica discutindo sobre ideias. E ele fala aqui, ó, mas antes de sair construindo, eu vou te puxar um pouco para a estratégia. Você não quer só mais um app de checklist. Isso já existe aos montes. O que você quer é resolver porque eles não funcionam bem para você. Por que os outros falharam? O que você testou? Notion, Todoist, TickTick? O que te incomodava? Muito complexo? Muito simples? Esse passo é essencial. Você só vai reinventar algo que já não funcionou para você. Hipótese de problema. Transformar intenção em execução consistente. E ele tem essas partes visuais bonitinhas que te ajudam a entender melhor, né? Você sabe o que precisa fazer, você vai até a lista, mas no dia a dia perde prioridade e esquece o contexto. Se isso bater, então seu produto não é um to-do list. Isso é um sistema de execução diária. Ele tem essa tendência de ficar fazendo coisas bonitinhas com o seu conteúdo, tá?
Então, assim, ele coloca bastante informação, ele já tenta, por causa do meu jeito de usar ele, ele já tenta definir MVP, o mínimo que você precisa para construir, e ele fala aqui, ó, cor da tela, lista de tarefas, então ele já tenta mastigar um pouco do que você quer. Aí você pode interagir com ele inteiro e ler tudo, ou você pode pegar as seções que acha mais relevantes e falar. Por exemplo, ele falou aqui do modo foco, você não vê a lista inteira, isso é legal. Planejamento automático, não vai te sobrecarregar, se eu colocar tarefa demais o app te trava, integração com a sua realidade, então temos coisas legais aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Legal, eu gostei do modo de foco e gostei também que você falou sobre não deixar criar muitas tasks para não sobrecarregar. Então beleza, então a gente falou para ele a direção do que ele propôs que a gente gostou. E aí o que eu faço com ele? Eu uso muito ele para gerar prompt, para gerar instrução para outras ferramentas. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, me ajuda a montar um prompt para usar no Lovable, que eu já vou mostrar na sequência o que é e como é que funciona, para que ele crie uma UX, uma experiência de usuário, que seja leve, moderna, que tenha modo de Dark e Light Mode. Eu gosto muito disso, e modo de Dark e Light Mode é difícil, né? Que tenha Dark e Light Mode. Eu sou muito fã disso, então tudo que eu faço tem Dark e Light Mode, então vocês já vão se acostumando com isso. E que sirva de estrutura para o meu front-end, que será feito em outra ferramenta depois. Pode pedir para ele incluir nesse design a parte de modo focado, modo normal e sobrecarga. E de novo, primeiro, você já está pensando com um produto, vamos direto ao ponto, que você quer do Lovable não é só um design, é um sistema de UX. Uma coisa que eu normalmente faço, que no começo ajuda muito, tá? Aqui ele já cuspiu o prompt, ele cuspiu o prompt em inglês, porque essas ferramentas funcionam um pouco melhor em inglês, mas não se sinta intimidado por isso. E ele fala, cole esse prompt no Lovable. Uma coisa que eu gosto muito é uma dica, tá? Eu quero que esse produto já nasça com Design System e componentes para reuso. E o que é Design System? Basicamente, você está falando para o teu sistema, e é uma organização que você faz, eu recomendo fazer no começo, que é mais fácil, para que o botão seja o mesmo em todos os lugares, ou que você tenha mesmos botões para várias partes do seu sistema. Porque quando você quiser mudar a cor do botão, mudar o jeito que o botão funciona, se ele vai brilhar, se quando passa o mouse em cima ele vai fazer alguma coisa diferente, você vai mexer em um lugar, ele vai mexer no seu sistema inteiro. Então sempre que você puder fazer alguma coisinha que já nasça com Design System, te ajuda. E aí eu falei isso para ele, já quero com Design System componente para reuso, me manda o prompt atualizado. Agora você subiu muito o nível. O chat GPT tá com essa vibe meio coach positivão. Não se engana, tá? Ele dificilmente vai falar que a sua ideia é ruim. Ele quer que você continue falando com ele. Muito bem, tá aqui o prompt atualizado, certo? De novo aqui, ele tá em inglês, mas a gente consegue passar por cima o conceito do produto, princípios de design, Dark Light Mode, estrutura da experiência do usuário, a home, o modo focado, o estado de sobrecarga, e uma visão semanal, os comportamentos, sobre Design System, enfim, tá completinho aqui, tá? O que você faz? Quando você ficar confortável com a ideia que você montou com o GPT e ele gerou um prompt que parece fazer sentido, você copia esse prompt e você vem para o Lovable. O Lovable é uma maquininha bizarramente boa de gerar interface front, já em código navegável funcionando. Aqui eu entrei com uma conta nova, para vocês verem do zero como é que funciona. Eu gosto muito de Dark Mode, então vamos para Dark Mode. Qual que é o meu nome? Batini A, nosso canal. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, eu sei que é o primeiro vídeo do canal, mas eu já vou pedir, eu já vou fazer o jabá aqui. Já se inscreve, já deixa nos comentários se isso aqui foi útil, se a dinâmica tá boa, tá ruim, porque a ideia é que esse canal aqui ele comece a ter muito conteúdo, então feedback de vocês é super importante. Batini AI. Qual papel encaixa melhor em você? Você é o fundador? Você trabalha com produto, com design, com engenharia? Outro. Quantas pessoas tem na sua companhia? No meu caso, ninguém, sou eu e vocês. E ele vai criar aqui, né, a lógicazinha da sua conta. Isso aqui basicamente é o onboard da conta. E ele já abre uma interface que é razoavelmente parecida também com o ChatGPT e outras IAs que a gente já tem por conversa. Eu tô no plano free, tá? Então assim,
Você tem alguns usos no mês para você poder brincar com isso. Eu pago ele na minha conta pessoal, ele é muito bom, custa eu acho que uns R$ 90 por mês mais ou menos, não é a coisa mais barata do mundo, mas me é muito útil. Aí você literalmente copia e cola o prompt para cá e manda ele fazer. E aí ele vai começar a ir embora. Ele vai ter uma interface de novo parecida com o ChatGPT e aí ele vai começar a gerar as coisas para você. E no final vai ter um resultado bem interessante. Eu cortei o vídeo aqui porque o Lovable demora de 3 a 5 minutinhos para poder funcionar de fato. Mas tá aqui já a resposta do que a gente pediu para ele, já é navegável, aqui você consegue mudar para ver ele sendo responsivo. Normalmente tudo que o Lovable faz já é responsivo, então você já consegue abrir isso no celular ou em telas maiores ou menores. Aqui é um produto mais simples, então ele só tem uma única navegação, mas ele pode criar várias se você quiser. E ele já é navegável, então você já consegue ter uma noção de tá legal, tá fazendo sentido, putz, não gostei desse botão, backlog, modo focado. Modo focado ele mostra um só, aí você dá dano, enfim, você consegue dar uma olhada em como isso aqui funciona. Já consigo perceber que para sair do modo focado é um xizinho ali que não é muito fácil de ver. E além disso ele tá 100% em inglês, e nós somos brasileiros. Você pode fazer produto pro mundo inteiro, mas eu quero fazer para mim primeiro, né? Então agora eu venho aqui para ele, aqui tomem cuidado, tá? O Lovable derrete os créditos tanto no free quanto no pago, então tenta ser o mais preciso possível. Então aqui para ele, por exemplo, eu vou falar, eu gostei bastante, só... Primeiro, cadê o Dark Light Mode? Não tem, né? Também não tem. Só faltou toggle para o Light e Dark Mode, e eu queria que ele fosse PTBR e ENUS, português Brasil e inglês. Outra coisa é, não tem onde a gente cadastrar as tasks, né? Tá ali no Edit to Backlog, Edit to Task, tá? Tem sim. Tá vendo? A UI tá ruim ou eu sou burro. Aqui você pode criar também suas tasks. Então vamos pedir para ele essa interação agora, né? Para ele colocar o Light, o Dark Mode e o togglezinho de idioma. E aqui, ó lá, ele começa a trabalhar. Essa aqui eu não vou cortar para a gente poder ver um pouco de como é que é o funcionamento. Mas ele basicamente começa a editar tudo por ali, ó lá, implementando tema e linguagem. A primeira taskzinha dele é adicionar o toggle de tema, que é o Dark e o Light Mode, para ficar com aquele visual bonitinho de produto novo. E o segundo ponto que ele vai fazer é colocar o i18n, e i18n é o jeito padrão que as pessoas falam para a parte de tradução. Então sempre que você vê i18n, já sabe que é sobre tradução. O público que é mais técnico, já desenvolve, já coda há mais tempo, eu sei que eu tô repetindo várias coisas, mas a ideia é que isso aqui sirva para todo mundo, tá? Se você é desenvolvedor, se você não conhece tecnologia, a ideia é que você consiga também tirar coisas do papel independente do teu grau de conhecimento. Vocês veem que ele não é a coisa mais rápida do mundo, mas ele resolve muita dor de cabeça, porque para você, eu por exemplo, sou um desenvolvedor mais especializado em back-end. Para você poder desenvolver uma jornada dessa com uma telinha dessa sem conhecer front-end e fazer ela responsiva, bonitinha, eu provavelmente ia levar algumas horas, se não 1 ou 2 dias. Então assim, provavelmente uma pessoa que manja muito de front faria isso em meia hora, 1 hora, mas nada se compara aos 5/10 minutos que a gente faz com ele, e você ainda consegue usar um pouquinho do plano free dele para dar umas variadas. Ele tá bem lento, então eu vou dar uma cortada no vídeo. Aqui ele já começou a ter algumas mudanças visuais já, então a gente já tem aqui, né, o idioma. A única coisa que pra mim, e aí decisão do usuário, tá? Se está EN, eu acho que ele está em inglês. Se eu clico para ali para EN, ele fica em português, eu fico um pouco bugado. Mas vamos manter assim por enquanto. E o Dark Light Mode. Legal? Beleza? Então a gente tem aqui a estrutura inicial. Deixa eu só ver como é que ele funciona aqui. Teste. Later. E você pode jogar ele para backlog. Vou deixar ele em português. Bacana. A única coisa é, alguns têm os labelzinhos aqui, eu quero que esses labelzinhos também, eu possa incluir eles. Mas para a gente não gastar muito dos nossos planos do Lovable, a gente vai parar por aqui. Próximo passo, não fica desenvolvendo seu produto inteiro no Lovable. Primeiro porque é fácil de perder o controle, segundo porque é caro. Bem caro. Se você for tentar construir o produto inteiro dentro do Lovable, você vai gastar fácil, sei lá, 50, 100 dólares por mês e não vai chegar onde você quer. Então aqui é o primeiro lugar que a gente troca de ferramenta pela segunda vez. Começamos no ChatGPT, viemos para o Lovable para poder ter uma visualização do produto e o front já está meio que pronto. A gente vai basicamente aproveitar ele do jeito que está. Agora a gente precisa ir para uma terceira ferramenta. O que é importante aqui, tá? Para os próximos passos, você vai precisar de uma conta, idealmente no GitHub. Então você vai vir em www.github.com, eu vou abrir numa aba anônima, e você vai basicamente fazer o sign up no GitHub.
É super tranquilo, não tem nenhum segredo, tá? Mas você precisa de uma conta, por quê? Porque isso tudo fica em repositório de código, então você vai precisar mandar isso para o seu GitHub. É esse botãozinho aqui, ó, sincar o seu projeto para o GitHub. Você vem para cá, conecta com o seu GitHub. Essa conexão para mim eu já tinha feito antes, mas eu vou rodar ela de novo. Vou colocar no meu outro perfil, porque eu já tenho um outro Lovable, então eu vou usar a mesma organização. Só por comodidade, você pode ter isso 100% separado. E aí você vai basicamente ligar essa transferência. Agora o projeto já está conectado, se você clicar em View on GitHub, dado que eu já tenho um GitHub, ele já criou o repositório de código chamado Dailyflow, privado, porque a gente não quer que ninguém fique vendo o nosso código e roube o nosso código. E aqui tem toda a configuração do nosso front-end, certo? Beleza, esse é o próximo passo. Sempre tirem do Lovable para continuar evoluindo o seu produto. Combinado? Combinado. Agora a gente vai usar uma outra ferramenta, e aí eu já estou com o ambiente todo organizado aqui. Estamos no temido terminal. Deixa eu ver se o tamanho tá bom na tela. O tamanho tá ok na tela. E aqui eu estou no Windows, mas eu estou usando um negócio chamado WSL, que basicamente ele roda um Linux dentro do seu Windows. Linux e Mac são melhores para você trabalhar com construir coisas de desenvolvimento, com programação. Tem um monte de ferramentinha que é mais fácil, inclusive de ficar gerenciando os pacotes que você tem, certo? Então assim, depois a gente pode fazer um vídeo como configurar o WSL no Windows. Caso você já tenha Linux ou Mac, é só abrir o terminal e basicamente seguir o que eu estou fazendo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a gente vai trazer este repositório para nossa máquina. Então a gente vai clonar esse repositório. Então você basicamente pega, vai no código, vai em clone, escolhe qualquer um deles. Usualmente o HTTP funciona, mas você pode fazer com SSH, que é mais seguro. Aí você dá git clone e o endereço que você copiou. Pronto, já está no nosso diretório. Se eu der cd, qual que é o nome que ficou? Dailyflow. Pronto, a gente já tá aqui o nosso código, certo? Maravilha. Agora a próxima coisa que eu vou fazer é, de novo, a gente sempre usa o nosso querido chat GPT para começar e trocar de ferramenta. A próxima coisa que eu vou fazer com ele agora é, eu exportei o resultado do Lovable no meu GitHub. E agora eu preciso fazer o back e integrar com Supabase. Supabase é esse carinha aqui, tá? Basicamente ele é o carinha que vai ter o seu banco de dados, ele já tem autenticação, ele substitui o seu back-end quando o seu back-end não é muito complexo, que no nosso caso ele não é. Então a primeira coisa que eu vou fazer para ele é, eu exportei o resultado no meu GitHub e agora eu tenho que fazer o back integrar com o Supabase. Eu vou usar o OpenCode, que eu já vou mostrar para vocês o que é. E eu preciso de um prompt para ele entender o projeto, o contexto e criar um plano para montar meu back e fazer o produto funcionar. Enquanto ele monta aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu estou usando uma ferramentinha que ela é open source, então ela é de graça, chamada OpenCode. Ele basicamente faz o que o Cloud Code faz, com algumas variações. Ele faz o que o GPT Codex faz, com algumas variações. E ele é uma versão de terminal parecida com o Cursor ou com o que você usar o Visual Studio Code com o Copilot. Eu vou dar o OpenCode. Estamos aqui na interface dele. Eu tenho vários modelos porque eu também estou usando o OpenCode para muitas coisas. Você vai dar /models. Por padrão ele deve trazer esse aqui, tá? O Big Pickle, que é a versão free dele. Então, por padrão, você já deve estar tranquilo para rodar de graça. Caso contrário, ele não vai te pedir ou gastar seu dinheiro sem você saber. Outra coisa importante, Shift Tab vai para o modo de plano. E ele usa modelos diferentes para cada uma dessas coisas. Então a gente vai mudar o modelo para o Big Pickle aqui também. Agora o meu plan e o meu build estão usando o mesmo modelo, que é o modelo free. Não estou gastando um centavo aqui. Você entrou na fase que separa a ideia do produto real. Entender o produto, entender o front, propor arquitetura e sair codando. Aqui está o nosso prompt, a gente vai, de novo, copiar e colar para ele. Ele tem essa interface bonitinha aqui, então ele separa ali, né, a sua caixa de texto, ali na direita o que ele está fazendo, e aqui em cima é a interação de fato do que está rolando. Então agora ele está lá entendendo, o prompt não era pequenininho, então a gente está deixando a IA pensar aqui como se fosse o nosso desenvolvedorzinho de back-end que entende de front-end. Pronto, ele retornou um plano para a gente. De novo, essas IAs normalmente trabalham melhor em inglês, mas como o nosso canal é brasileiro, eu preciso que o plano e as nossas conversas sejam sempre em PTBR. E ele vai traduzir pra gente, tá? Tá aqui pensando, ó lá, thinking. O usuário pediu que as conversas sejam em português. Ó, entendido, vou responder sempre em português brasileiro. Agora melhorou. E ele começa, ó lá, análise do front.
Estado atual, entidade, modo de visualização normal e foco, limite de sobrecarga são 7 tarefas, isso está no código, não é customizável. O que falta? Autenticação do usuário, armazenamento persistente e planejamento multidia. Planos do back-end, aí ele te mostra o esquema do banco. Se você for uma pessoa um pouco mais técnica, você pode dar uma revisada e ver se faz sentido. Inclusive, se você for técnico, sempre revise planos técnicos da sua IA, porque senão ela pode fazer besteira e depois você descobre quando já é um problema. Segurança, funções RPC, enfim, ele vai te explicando aqui o que ele quer fazer. E normalmente ele te pergunta algumas coisas. E o modelo free, ele dá uma quebradinha às vezes nos encodes, aparecem os negócios num idioma chinês, japonês, eu não sei, desculpa. Antes de implementar, preciso do seu input. Autenticação. Incluir Supabase Alf, e-mail, senha mais o Alf? 1. Sim. Aí você vai para 2. Tarefas recorrentes. O produto menciona tarefas recorrentes. Incluir na V1 ou adiar? Adiar. Vamos fazer o primeiro que subiu funcionar. 3. Grupos. Atualmente texto livre. Manter como campo texto ou criar tabela separada grupos? Manter como texto livre. Uma dica é, a gente sempre mata as nossas ideias tentando super complicar no começo. Faz do jeito mais simples, tá na dúvida, vai pelo caminho mais tranquilo e depois, se você precisar, você evolui e deixa ele mais robusto. Mas começa simples, se não tá simples o suficiente para você explicar, você não consegue sair fazendo, não recomendo. Se não tiver simples para qualquer pessoa sair usando, você também deu uma falhada em algum momento do seu plano. Então, simplicidade para a gente ter ciclos curtos, isso é o segredo. 4. Limite de sobrecarga, manter fixo em 7 ou permitir configuração do usuário via profile. Isso aqui já é uma coisa que eu acho que é legal da gente incluir de começo. Então, sim, pode incluir na configuração do usuário. Ah, tem um typozinho ali, configura a coleção, não tem problema, ele entende. Datas, apenas today, backlog ou suportar agendamento para datas futuras? Para datas... Vamos deixar assim? Mantém assim por enquanto. E ele vai pegar as respostas que você mandou, e ele vai atualizar o plano e ele vai seguir a vida. Sem muito segredo. Bom, agora eu preciso criar um plano, vou criar um documento, perfeito, obrigado pelas respostas, aqui está o plano final. Aí ele vai atualizar o plano de antes, dele follow back-end, autenticação Supabase, segurança RLS. Você está com uma IA poderosa na sua mão, você não sabe o que é e quer saber, você pode esperar o plano dele acabar, por exemplo, eu vou te mostrar, e perguntar para ele o que aquilo significa, não tem problema. É muito legal você usar IA como uma ferramenta de aprendizado também. Então você não é técnico, mas quer manjar um pouco mais do que está fazendo, vai perguntando, vai testando, vai quebrando a cara, principalmente em produtinhos e modelos que são free. O máximo que vai acontecer é você vai estourar o free do dia e você vai ter que esperar no dia seguinte. É triste, mas acontece. Agora só uma coisa, ó lá. 0, confirma este plano. 1, você já tem o projeto criado. 2, precisa de ajuda para configurar a variável de ambiente. 0, plano, ok. 1, não tenho o projeto ainda. Mentira, vamos criar ele agora. Vamos para o nosso Supabase. Lembrando do GitHub, o login é por SSO ou por GitHub. Eu recomendo usar o GitHub, facilita algumas integrações. Vocês vão ver que eu já tenho algumas coisinhas aqui dentro, porque a gente está brincando com isso todo dia. Ó, eu já tenho aqui minha organização, eu tenho algumas coisas que eu estou brincando, eu vou criar um projeto novo. No Free, nome do projeto, Daily Flow. Password, eu vou usar o nosso querido LastPass. Região Américas, data API e o RLS você pode deixar desligado para testar, depois você pode ligar ele, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar esse setupzinho e vou só cortar para vocês não verem minha senha. Criando o projeto, tão simples quanto isso. O projeto está criado. Eu não quero atualizar a senha, eu quero mudar a minha senha para o Daily Flow. Tá salvo, agora não preciso me preocupar, que é uma senha grandona. Enfim, o projeto está criado, tá aqui em produção, tudo pronto. Parece simples, mas de fato é. Agora a gente volta para cá. 1, sim, tenho o projeto criado. 2, preciso de ajuda com variáveis ambiente. Aqui é importante, tá? Você sempre usa a senha do banco, URL do banco, URL de autenticação. Isso é importante para o seu produto funcionar. Nunca mande, nunca mande para sua IA, seu token, a sua senha. Nunca mesmo, porque vai dar ruim, você vai ter problema. Algumas IAs, inclusive, já percebem quando você manda sem querer e te fala, eu vi que você mandou aqui, rotaciona agora. E quando ele falar, rotaciona. Às vezes você manda no Ctrl+V meio por cagada, rotaciona. Então 2, sim, preciso, mas de forma segura. Segurança em primeiro lugar. Se o produto vai dar certo, você vai querer ficar rico, vão te roubar. Cuidado. Vamos usar o OK para o nosso querido OpenCode.
Lembrando, esse fluxo no OpenCode você pode fazer no Cloud Code, você pode fazer no Cursor, você pode fazer no Visual Studio Code com Copilot, você pode fazer com o assistente já que você quiser. Quase todos eles, se não todos, têm o modo plano e o modo de execução. Alguns têm o modo ESC, alguns têm o modo BTW, que é o By the Way, pra você perguntar alguma coisa no meio. Tem variações, mas todos eles cumprem coisas muito semelhantes, tá? Beleza, vamos ler o plano. Sobre a configuração segura das variáveis, vou apresentar o plano. Opção 1, variáveis de ambiente, recomendado. Opção 2, usar secrets do sistema. Vamos na recomendada. Tá na dúvida? Tá no recomendado. Próximos passos, você me fornece a URL aqui do Supabase ou só a URL eu te passo o resto. Cria o arquivo local com os credenciais, atualiza o git ignore se necessário, testar a conexão. Lembra o que a gente falou? Nunca passa em chave, nenhuma chave. A URL do banco até dá pra fazer, mas também evitaria. O que eu vou falar para ele? Eu não quero te passar informações sensíveis. Cria o arquivo .env local e eu preencho as informações direto lá. Isso é uma boa recomendação. O usuário não quer passar. Template local, plano pronto. Tô ruim de português. Me avisa quando estiver pronto para começar. Quando as credenciais preenchidas no nível local, posso iniciar a implementação. Como a gente está fazendo via terminal, eu vou abrir aqui no VS Code porque é a ferramentinha mais simples que tem hoje em dia para você editar arquivo. Você pode editar o arquivo via linha de terminal, via Nano, via via ferramentas. Se você for um dev, usa o que estiver mais confortável. Se você não for dev, vai pro visual que te ajuda, tá? Não tem nenhum valor em você ser uma pessoa que, nossa, eu faço tudo por terminal. Isso não gera muita coisa não, tá? Agora a gente vai achar a nossa pastinha de projetos. A gente tá testando várias coisinhas, como vocês podem ver. Daily Flow. E estamos abrindo, ó. Tá vendo que ele mesmo tem um chatzinho aqui, ó, com algumas coisas free? Depois ele vai te enfiar pra pagar, mas também dá pra usar por aqui, tá? Cadê o nosso arquivo? Nosso arquivo, ele não criou o arquivo? Template env local. Não criou o arquivo. Mas o que a gente precisa? A gente precisa disso aqui. A gente vai criar um arquivo novo, .env.local, e vai botar o que ele precisa. Aqui a gente vai lá no nosso Supabase, tá? Então, quando você vem aqui, ó, você tem o Connect. No Connect, você já consegue instalar o pacote para ele integrar direto, você já consegue pegar essas informações todas, mas aqui eu tenho a URL e a Publishable Key. Ele precisa de URL e a Non-Key. Então a URL a gente vai pegar daqui. Eu vou matar esse banco logo depois do vídeo, tá? Então não tem problema em vazar algumas das informações porque não vai existir daqui a pouco. E a minha Non-Key. Aqui tem um lugar específico para pegar, que eu confesso que eu não lembro exatamente onde fica, mas deve ser por aqui, não. Vamos ver no menuzinho? Menuzinho, Storage, Authentication. Não, aqui é onde ficam os usuários. Na dúvida, você vem pro Search, Anon Key. E Anonymous Key, chavezona. Configuração do banco tá feita, ok? Me avisa quando estiver tudo pronto para começar. Já criei o .env.local com URL e Anonymous Key. Tem erro de typo, não tem problema, ele entende. Tá tranquilo. Até agora não gastamos um centavo, viu? Zero. Me confirma quando quiser que eu comece. Aí você muda para o build, comece. E aí ele vai tacar-lhe pau. Ele vai pedir algumas permissões. Você pode ir liberando as permissões para ele? Não tem problema. E aí ele já criou o to-do listzinho dele aqui, tá vendo? Criar o esquema, criar policies, criar funções, criar cliente, adaptar o Task Store para usar o Supabase e implementar a autenticação. E ele começa. Ele vai ferver aqui. Vai gastar um tempinho aqui. Musiquinha de elevador no fundo. Ele te mostra os arquivos que ele está modificando também. O projeto que ele tá, a versão, enfim. Ele é bem... A interface do OpenCode é muito boa. Eu gosto muito dela. Eu não gosto tanto dos modelos, mas a interface do OpenCode, para mim, é uma das melhores para você entender o que está acontecendo. Eu não sei se tem como mudar a estrutura da interface para português, eu posso descobrir em algum momento no futuro próximo e avisar vocês, mas aqui já está rodando, funcionando, fluindo bonitinho. Tá fazendo a instalação do cliente aqui no nosso projeto, ó, Supabase ainda não está nas dependências, vou adicionar. Então ele vai entendendo os passos que ele precisa contemplar e resolver para conseguir botar o negócio para rodar. Então tem várias coisinhas, várias perninhas, vários detalhes que você acaba não se importando porque a IA consegue pegar para você. O Big Pickle, ele é razoavelmente bom, tá? Ele não é um modelo que ele é 100% free, mas ele roda bem. Eu estava usando Kimi também, dentro do OpenCode, e também funciona bem. Nada bate os modelos da Anthropic hoje em dia, mas isso é papo para outro vídeo.
Aquele já está na penúltima task, adaptar Task Store para usar Supabase e implementar a autenticação. Agora o arquivo mais importante, adaptar o Task Store para usar Supabase. Por quê? Porque no Lovable a gente criou só a interface. Então aquelas informações todas você precisa salvá-las em algum lugar, normalmente num banco de dados. E a gente pediu para o Lovable não se preocupar com isso, para não gastar os nossos tokens. Então, normal. Só relembrando o fluxo. Ideias, brainstormings com GPT, chegou no recorte que você está confortável. Você pede para ele gerar um prompt pro Lovable, pode ser pro Lovable, pode ser pro Bolt, tem várias ferramentas que fazem alguma coisa parecida. Gera o prompt, manda pro Lovable. Gostou, você salva no seu GitHub, você não faz algumas alterações via texto. Recomendo fazer o mínimo possível, porque de novo o Lovable torra seu token. Aí você vai ver a solução que ele propôs, conecta com o seu GitHub. Depois de conectar com o seu GitHub, você clona no seu computador, abre no OpenCode e pede para o nosso chat GPT gerar outro prompt que é na mesma conversa, tá? Para ele ter o contexto. Dado que a gente fez o front e ele tá legal, agora eu vou mandar para a ferramenta tal, no nosso caso OpenCode, e eu preciso botar o produto no ar com back-end, com banco e tudo mais. Pega o prompt, cola para cá em plano, revisa o plano, responde as perguntas, tira as dúvidas, tá confortável com o plano, tá com seu Supabase de pé, tá com a estrutura de pé, dá play e vai ser feliz. Agora tem que atualizar, tá, ele tá fazendo a mesma coisa ainda. Essa é a parte realmente mais pesada do fluxo. Aqui embaixo tem uma informaçãozinha de percentual, 42k, 21%, que é a mesma coisa que tá aqui em cima, contexto. Faremos um vídeo sobre isso depois, mas basicamente o contexto é o contexto dessa conversa, dessa sessão. Quando você fica com 100% de contexto, a IA começa a alucinar, a se perder, porque é muita informação, ela não sabe onde pegar as coisas. Normalmente, hoje em dia, os produtos reiniciam ou colapsam seu contexto para voltar para zero, para muito baixo, sem fazer nada. Em todo caso, se você está com uma interação com a sua IA, conversando, e ela começa a dar umas travadas, começa a ficar meio burra, começa a propor coisa errada, ou não funciona o que você está pedindo, dá uma olhada no contexto. É bem provável que ele esteja muito alto, ou você está pedindo de uma forma menos otimizada para IA. Então, ou você muda o jeito que você pede, ou você vê se o contexto está alto. Se tiver, cada ferramenta tem um jeito diferente de limpar. Normalmente é /clear ou /new context, enfim, você consegue reiniciar ou limpar o contexto e ele tende a funcionar melhor. Aqui ele está mostrando o código que ele gerou, então ele vai te mostrando os diffs do código também. Tem uma forma de você customizar a plataforma para ela ficar um do lado do outro, como você faz no GitHub, no versionamento mais padrão de código, mas a gente deve estar chegando nos finalmente. Seria muito legal se funcionasse de primeira, porque é um app razoavelmente simples. Mas a IA não é infalível, então assim, funcionar de primeira é... quem sabe, né? Olha lá, vejo que o código tem um erro de sintaxe. Initialize está tentando usar o on-off state change de forma incorreta. E aí tem duas opções, né? Ou ele mesmo gerou o bug e ele pegou, ou o Lovable gerou o código bugado e ele tá arrumando. Muito comum, tá? E a gerar código com bug hoje em dia ainda. Existem stacks e tecnologias que são melhores para IA trabalhar, existem algumas que não são tão fáceis. Normalmente, quanto mais abstrato, menos fácil é para ela. Então, Nest.js, coisas com vários frameworks, com várias, sabe, caixas mágicas, você não sabe como é que funciona, normalmente a IA sofre um pouco mais. Eu tô fazendo um produtinho com back em Nest, que é uma linguagem que eu gosto, tenho familiaridade, eu queria testar. Cara, como ele erra, como ele faz besteira, como ele vacila, que loucura. Agora precisa de umas traduções na Store. Ó, tá trabalhando pra você, tá vendo? Essa hora que você pode sair, pegar um café, tomar uma água, fazer um xixi, ver as notícias do seu time. O meu ganhou ontem, treinador novo, tô feliz, alegre, contente. Agora a lógica de render, ó, tá vendo que ele não mexe só no back, ele também mexe no front. Então você consegue usar cada ferramenta para uma coisa diferente. Ó, vou verificar se o código está correto rodando um lint. Para quem não sabe, lint basicamente é uma forma de validar se o código está estruturado corretamente, não está mal escrito, não tem erro de sintaxe, se ele vai compilar /rodar, sabe? E ele tá aqui, testando de novo. Se você pedir para ele certinho sobre as ferramentas, você faz muito pouco. O cérebro é o seu no final do dia, né? Mas você coda muito pouco. E essa é a ideia. Eu tô com uns 3 produtinhos em beta teste e eu não codei de fato sentar e bater tecla em nenhum deles. Olha lá, tá rodando, browser list, render, estrutura do banco. Ó, agora ele tá respondendo pra gente. Ó. Um build bem sucedido. Vou criar um readme com instruções para executar o SQL no Supabase. Dependendo do produto ou da configuração, você consegue integrar o seu cloud, o seu cursor, às vezes até o OpenCode direto com o Supabase. E aí ele consegue criar projeto, ele consegue rodar
suas queries SQL, seja para criar coisa ou para deletar coisa, enfim. Ele consegue fazer essas coisas para você. Aí aqui ele fala, né, ó, o front-end está pronto para usar, estrutura do banco, ó, implementação concluída. E é bonitinho, é visual. Arquivos criados, próximos passos. Executar SQL no Supabase. Execute os 3 arquivos no SQL Editor e testar. Rode. O front-end está integrado com o Supabase. Após executar o SQL, a autenticação e tarefas vão funcionar. Então vamos para o primeiro passo que ele sugere aqui, que é executar o SQL no Supabase. Lembrando que a gente está aqui, né, ó, funcionando bonitinho. A gente tem aqui os 3 SQLs, tá vendo? Dá um selecionar tudo. Vamos voltar para o nosso Supabase. Aqui você tem o SQL Editor. Você cola e você dá run. Ele mesmo fala, ó, existem algumas coisas que podem dar pau aqui. Tá com receio, você cancela e olha. Create or replace, begin. Tá na dúvida, você pode fazer sempre isso aqui, tá? Pode vir para ele e falar, chat, eu tenho uma query que o Supabase tá falando que pode ser perigosa. Avalia para mim e manda para ele. Na dúvida, não conhece, não entendeu, ficou preocupado, pergunta pro MIA, pergunta para as IAs, elas vão te responder e você toma a decisão. Isso aqui é um ponto importante, tá? Ó, isso aqui é um padrão bem comum com o Supabase. Já te adianto, ele não é perigoso por si só, mas o Supabase às vezes marca como potencial risco por causa de Security Definer mais Triggering of Users. Vou explicar do jeito que acontece. E ele vai fazer a explicação bonitinha, tá? E aí você pode entender de primeira ou entender os pedaços ou entender outros. Você pode continuar perguntando para ele e tudo mais. Então, tô seguro, tô tranquilo. Vou voltar aqui pro nosso carinha e vou rodar. Deselecione e dá só run. Problema de usuário. Agora a gente volta pro segundo, seleciona tudo, dá run. Viu? Problema de BIOS. Agora a gente vem pro terceiro, seleciona tudo, cola e dá run de novo. Aqui é um problema. Volta pro OpenCode. Eu realmente não tinha rodado o primeiro, funcionou. Mas o terceiro tá com erro. O terceiro está com erro. O usuário disse que o primeiro funcionou, mas o terceiro está com erro. Vou corrigir as funções. Ó, tá vendo? Ele mesmo achou um probleminha, aí ele vai lá, ele corrige, ele vai pro loop e ele resolve pra gente. Sem segredo. E esse é um tipo de fluxo que é legal a gente se acostumando, tá? Você pega, você testa, você roda, acha um erro, pede pra IA entender o erro e resolver esse erro. Se for um erro muito crítico, você pode usar o modo plano e não o modo build, que ele vai te perguntar o que ele quer fazer, o que você quer que ele faça primeiro. Então você vai encontrando aí os caminhos. Passando uma motoca, enfim. Aqui, ó. O problema é que eu tentei criar, beleza, ele tá falando agora que tá diferente. Tá arrumando pra gente, tá legal, isso é útil. Bem-vindo. Ainda há o problema de return query sem um bloco begin, vou fazer diferente, usar uma query simples diretamente sem a função set off. Lembrando que tudo que você tiver na dúvida, você pode basicamente copiar, colar numa outra IA e perguntar o que isso significa. Aí vai depender de o quanto você quer aprender, o quanto você quer entender, o quanto você é curioso. Corrigido, na verdade essas funções não são essenciais, porque a gente usa queries diretas, você pode executar suas linhas de funções que quer usar ou ignorar as funções e só usar as tabelas. Eu acho que ele não mudou nada aqui. Acho que vai continuar dando erro. Continua dando erro. Mas ele falou pra gente que não era importante. Ele propôs uma coisa que ele fala que não é importante. Enfim. Aí a gente vai basicamente rodar nosso produto localmente para ver se ele funcionou. Aqui no nosso Daily Flow. Certo? Aqui, ó. npm run dev. De onde eu tirei isso? Dele mesmo. Ele mesmo me falou. Ó, não tinha isso aqui antes, hein? Não tem conta? Cadastrar. Ficou meio feio isso, né? Enfim. rodrigobatini@gmail.com. Teste do Daily Flow. Database error and save new user. Aí nós temos um problema. Usuário cadastrar o projeto localmente. Deu erro no database. Erro no database a gente não sabe muito bem como resolver. A gente vem pra cá e vamos ver se ele consegue achar. Inclusive ele tá rodando alguma coisa aqui ainda, não precisa. Para. A gente vê que é npm run dev. Colocar o host 8000. Aqui de novo. Ele colocou um tooltipzinho, teste, vou colocar só teste pra ver se ele deixa, ó, teste@teste.com, tá com máscara de e-mail, teste, invalid login credentials, tá em inglês, tem que arrumar, cadastrar, travou a gente, ah meu Deus, deu erro na hora de cadastrar, ele já colocou rate limit, tá vendo? É importante pra você não ficar quebrando o sistema, mas é chato na hora de testar, né? Ah, olha lá, agora ele deixou cadastrar. Tanto que ele até permitiu que eu salvasse a senha. Não tá bom esse fluxo, mas... E agora você não deixou logar? Por quê? E-mail rate limit exceeded. Então vamos botar outro e-mail. Teste, Puta, o problema é que esse e-mail vai... Agora o perfil sagrado automaticamente tem que cadastrar novamente. Esse é um problema que o back-end tá travando a gente. Vamos de novo. Teste 1, 2, 3. Invalid credentials. Beleza, cadastrar. Teste 1, 2, 3.
e-mail rate limit. Será que ele vai pedir para entrar no e-mail para autenticar? teste@teste123.com. E-mail rate limit exceeded. Triste. Vamos pedir para esse cara arrancar isso pra gente. Para arrumar essa proteção vai dar um pouco mais de trabalho, então eu vou pedir uma outra coisa para ele. Então eu quero criar um usuário padrão para testar o restante. E aí, ó, a gente pode basicamente, né, criar um usuário padrão. Então a gente pode vir aqui pro nosso Supabase, SQL Editor. Ele vai criar um teste@teste.com, a senha 123. Engraçado. batine@teste.com. Ele acabou criando o e-mail, ele só bugou alguma coisa no meio do caminho. Mas enfim, ó, batine@teste.com, teste123. Vamos ver se a gente consegue logar. batine@teste123, não, teste.com, teste123. Ah, não, mas é entrar, né? Invade login credentials. Aí você me quebra as pernas, hein, moço? Aí você me quebra as pernas. Ele pede pra fazer um novo sign-up. Cadastrar. rodrigobatine@gmail.com. Teste123. Nope. Mesma coisa. Então faz o seguinte. A API está com problema. Será? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um usuário na munheca, ó. Authentication. Ah, ele criou, tá vendo? Waiting for verification. Ah, curioso. Add user. Create new user. batine@batine.com. Batine123. Autoconfirm user. Beleza. Usuário criado. Vamos de novo. batine@batine.com. Batine123. Ah, não é no cadastrar, tá muito ruim essa interface. Logou. Então temos um problema com login. Deixa eu ter que descobrir depois o motivo. Mas enfim, logou. Modo inglês e modo português. Claro e escuro. Backlog. Today. Preciso deployar meu daily app. Eu quero criar labels para as tasks. Funcionando. Preciso arrumar sign in, sign up. Beleza. E aí, por exemplo, deployar meu daily app. Preciso arrumar sign in, sign up. Esse aqui vai para later. Veio para backlog. Adicionar ao backlog. Que é esse barra? Para poder usar o barra para criar? Isso aqui tá estranho. 100% em português e inglês. Good afternoon. Boa tarde. Não sei se ele tá pegando horário de algum lugar. Modo claro e modo escuro. Funcionandinho. Assim, a lógica do produto tá ok. Temos um problema com login. Vamos lá resolver. Ó, me ajuda com uma coisa. Eu recebi por algum motivo mágico o e-mail do Supabase e ele só não me falou isso? Eu recebi o e-mail do Supabase. Então vamos lá. Uma coisa, eu consegui fazer sign up, mas ele deu erro na tela. Mas acabei de ver que no Supabase o usuário existe e eu recebi o e-mail de confirmação. Tem algo na jornada que não está encaixando. Fora isso, é muito semelhante. Logar ou cadastrar um novo usuário está ruim. E a gente precisa de loading em tudo que dê algum tipo de fetch. Ou seja, tudo que for buscar alguma informação, colocar um loadzinho na tela para não ficar estranho. Vou fazer no modo plano porque foram bastante mudanças, né? Vamos ver o que ele nos retorna. Ah, e você pode desabilitar o rate limit no set do Supabase, tá? Ou analisar o código atual. Vamos fazer isso para poder fechar o loop. Settings, rate limit. Onde é que a gente pode achar isso, será? Ele não fala onde, né? Nas settings do Supabase, não. Então vamos procurar. Deixa eu tirar isso aqui da minha cara. Rate limit. Aqui, ó. Nossa, é super alto, não era pra estar com... aqui, ó, são 2 e-mails por hora. Ah, então por isso que a gente não conseguiu cadastrar o usuário, tá vendo? Bota isso aqui. Porque ele manda 2 e-mails por hora. Mas isso aqui é por e-mail ou é no geral? Porque se forem 2 pessoas por hora, 2 usuários podem cadastrar por hora, é meio baixo. Por isso eu não gostei. Vamos voltar para cá. Plano de melhoria. Sign up mostra erro no front, no loading state. O usuário não sabe se precisa confirmar e-mail e código duplicado. Melhorias. Adicionar loading state, tratar caso de e-mail de confirmação enviado como sucesso, separar estados cadastrando, confirmando e-mail logado. Adicionar em form, refatorar código. Perguntas. Quando faz sign up? Você quer que o usuário automaticamente já logue após confirmar e-mail? 1. Sim. 2. Spinner simples ou skeletons? Skeletons. 3. Prioridades. Faça tudo. E o rate limit de autenticação do meu Supabase tá assim. E o número é 2. São 2 usuários / e-mails diferentes por hora? Muito pouco. Ou são 2 e-mails para cada e-mail cadastrado? Aí é menos ruim. Ainda é ruim, mas é menos ruim. Usuário thinking, usuário thinking, plano de implementação. Primeiro sobre o rate limit.
O limite de 2,5 por hora é muito baixo mesmo, sempre que você só pode fazer 2 operações que vêm e meio por hora, SNAP de confirmação, recuperação, etc. Sugestão, vai à autenticação settings e desmarca o confirm e-mail. Ok. Não recomendo você fazer isso, tá? Porque significa que qualquer pessoa pode ganhar acesso a qualquer e-mail, então se eu colocar o e-mail do amiguinho, eu não preciso acessar aquele e-mail para validar, então não vale a pena. O importante é que isso aqui provavelmente você vai querer que seja maior de alguma forma. Por que tá baixo, eu confesso que eu não sei. Posso implementar? Sim. Eu, particularmente, eu gosto de usar esse cara aqui, tá? A gente pode fazer um vídeo depois mostrando só ele. Mas eu gosto do Clerk e gosto de autenticar com ele. Pra vocês terem ideia, a gente tem um produtinho que tá no ar que é o Hype Fuel, que é basicamente um gerador de ideias e roteiros virais para o seu tipo de conteúdo. E esse cara aqui, ele tá com Clerk, então eu consigo fazer social login, que pra mim faz muito mais sentido do que e-mail. Então você vem entrar, ele te permite logar com o Google ou cadastrar um e-mail. Os dois funcionam, mas o cadastro com o Google é muito bom. E aí você pode colocar Google, TikTok, Twitch, Instagram, você tem vários social logins. E ele já loga aqui bonitinho. Depois eu mostro pra vocês esse carinha aqui. Mas eu particularmente gosto mais de usar o Clerk para autenticação do que o Supabase. Mas por simplicidade vamos só fechar o loop aqui com o Supabase mesmo e ser feliz. Lembrando que nessa aba aqui, né, o nosso aplicativo, nossa aplicação web está local rodando e aqui ele está atualizando. Então agora a gente vai terminar de atualizar esse carinha. Ele teoricamente terminou de fazer, o build foi bem sucedido, vou apresentar o resumo. Aqui ele em teoria fez o refresh pra gente, mas eu vou matar e subir de novo, com o mesmo npm run dev de sempre. E agora a gente vem para o localhost de novo, que eu já me perdi com tanta aba. Não tem um botão de logout, né? Olha só, deslogar. Só que é uma tarefa simples, então eu não vou pro plano. Na veia mesmo. De qualquer forma, as mudanças que ele fez não mudou muita coisa. Lembrando que o modo foco só funciona quando você tem coisas escritas. Então, today. Opa, quebrou o produto. Uma coisa que te ajuda sempre a lidar com isso é o fail, é o F12, tá? F12 te ajuda. Aqui, ó, logout. Daily flow, sign in, sign up. Mudou nada ainda, só muda o nome do botão. Ah, não. Ah, tá aqui, ó. Beleza. Você viu que tá salvo no banco, porque manteve aqui bonitinho. Modo foco. Ah, beleza. Português, dark and light, deslogou com dash 23. Tudo bem, o cara tá funcionando. Agora, a última coisa que eu quero fazer é tela de login. Melhor as coisas. Pra ter claro. Beleza? Último detalhe. Uma feature que eu pensei aqui, e aí o que é legal? Conforme você vai codando e testando, você vai pensando em coisas que você pode colocar. No modo focado. Pô, legal, ficou uma coisa bem clara pra você não perder o foco do que você tá querendo fazer, que é o objetivo. Seria legal ter um Pomodoro aqui. Ter um tempo rolando. Se eu conseguisse dar um play no Pomodoro e colocar algum tipo de frameworkzinho pra trabalhar, a mãozinho de colocar. Mas a gente vai fazer esse ciclo aqui, senão você ficar malucos com esse vídeo. Ele falou que ele resolveu, vamos ver? Sign in, sign up. Melhorou. Preciso que a roda seja PTBR ou em S. Tem os toggle code e language. Afinal de contas, não faz sentido você mudar o idioma ou o tema só quando você criar conta. Ele já leva pro sign up. De novo, ainda não gastamos um centavo, hein? Ah, mas Batini, esse produto não vai me deixar rico. Não. Batini, como é que eu faço um produto pra ficar rico? Não sei. Quando você descobrir, você me conta. Você não vai, porque você vai ficar rico. Eu tô tentando fazer também. Aqui é mais pra você ter uma ideia de como que é o fluxo de trabalho. Como é que você pensa, o que você usa. Tem várias ferramentas para várias outras coisas. Então você pode usando a IA para perguntando: eu queria fazer social login, posso usar o quê? Ele vai te sugerir, enfim. E você vai navegando. Mas o aviso claro é, este canal não vai te ensinar a ficar milionário com ideias de 5 minutos, ou 10 minutos, ou 2 horas. Se eu soubesse, eu tava rico e a gente tava curtindo de outra forma. Aqui, ó, PTBR, mas ele não traduziu. Ele não traduziu tudo. E-mail, senha, bem, volta, ou crie sua conta. Botão ele traduziu? Botões também não. E o texto embaixo de já tem conta, log, não precisa estar 18N. Estamos fazendo tudo ao vivo aqui, viu? A única coisa que eu scriptei é quero fazer um vídeo mostrando como subir um appzinho simples. Aqui é a vida acontecendo, cara. A vida acontecendo na sua frente. Adicionando as traduções faltantes ao i18N Store. E aí, qual que é a vantagem? Lembra que a gente escolheu fazer com Design System? O que significa? Isso significa que quando você quiser criar novas features, ele vai usar o mesmo botão, mesmo campo, mesmo input, mesmo formulário, mesmo tipo de texto, mesmo tipo de tudo, sabe? Então isso facilita muito criar novas features dentro do produto. Ainda não traduziu tudo, mas beleza, ele tá no ritmo dele. Vamos fechar isso aqui e depois a gente faz um vídeo sobre o Hype Fuel.
Aqui a gente deixa aberto por enquanto. Esse cara a gente não usa mais, pode fechar o Lovable. Aqui é só abrir para mostrar. E aqui de novo é o nosso ChatGPT, que é o nosso companheiro da vida. Se você estiver pagando por Cloud, por exemplo, o Cloud é um rolê melhor do que o ChatGPT Free. Se você estiver pagando pelo ChatGPT Plus, ele vai ser ainda melhor. Mas você vai adicionando camadinhas de grana para você ir tendo resultados melhores. Algumas coisas compensam muito, algumas mais ou menos, algumas nem tanto. Tá buildando a aplicação, ó. Git build, pronto, tudo traduzido. Vamos reatualizar a página. Welcome back, don't have an account, e-mail, password, cadastrar, sign up. Beleza. Batine@batine.com, batine123. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Matar a aplicação. Óbvio que às vezes é cache. Ele quebrou nossa aplicação. Quebrou a aplicação. Desloga, atualiza. Batine@batine.com, batine. Mas se você atualizar a página, ele vai, tá? Quando eu logo, ele fica no login. Eu preciso atualizar a página para ir para a área logada. Eu quero, ao logar, abra bastante a aplicação. Querendo ou não, os meus inputs não foram os melhores, os meus prompts não foram incríveis. Então você tem umas idas e vindas maiores. Mas, de novo, até agora de graça. Gastando um tempinho, estamos aí com perto de 1 horinha que a gente de fato começou a fazer esse vídeo. Então, é razoável. Esse tipo de coisa você levaria, sei lá, uma semana, 5 anos atrás. Ele tá validando as coisas, ó. O problema é que o initialize é chamado isso hoje, mas pode não estar sincronizado. Aí se você me perguntar, Batine, como é que tá funcionando a sua atualização por baixo dos panos? Cara, não faço a menor ideia. O que eu tenho pensado muito é, tem que funcionar, não pode ser super caro, tem que ser eficiente / otimizado, não pode ser inseguro. Ah, mas você não tá usando o melhor padrão de repositório de código de não sei o que. Não, não tô. O meu objetivo não é fazer o código mais incrível. O meu objetivo é fazer um código que funcione, seja robusto, escale, não seja caro e seja seguro. Se vai ter uma camada de... Importa tanto. Vamos testar? Batine@batine.com, batine123. Entrar. Resolvido. Place, mode e logoff. Funcionando. Right? Agora a gente vai para a última perninha, que é, pô, Batine, tá na minha máquina, mó da hora, eu quero mandar pro meu amiguinho, pra minha mãe, pra minha namorada, pra minha noiva, como é que eu faço? Quero botar pra vender. Aí você vai usar este carinha, vercel.com. Lembrando, nossa aplicação é basicamente front-end. Não criou um back-end parrudo nem nada, então vamos fazer o quê? Vamos colocar o nosso projetinho no Vercel, que ele é uma ferramenta maravilhosa para deployar aplicações. Projeto, adiciona um novo projeto. Ah, antes de mais nada... como é que ele funciona? Ele pega o código do seu repositório. Tá vendo aqui o Daily Flow que a gente já subiu? Então, 54 minutos atrás. O que significa que tudo que a gente fez agora não tá lá ainda. Então a gente tem que voltar pro nosso OpenCode e falar: OpenCode, sobe essas alterações todas na main do repositório, please. Main, basicamente depois a gente pode falar um pouquinho sobre Git, mas o Git ele funciona com branches, com estruturas separadinhas. Você normalmente tem a principal, que é onde está o seu código definitivo, que ela é a main, e você cria outras branches para você não mexer naquilo que está funcionando em produção. Então quando você quiser subir algo direto para produção, você vai direto para main. Quando o seu produto cresce, escala, tem usuários usando, você não vai nunca fazer um push para main, mas depois falaremos sobre GitHub. Feito, todas as alterações foram comitadas e enviadas para main. Foguetinho. Agora a gente atualiza essa página. Daily Flow just now. Subiu. E se você gostar ou entender um pouco de código, quando você vem para o seu GitHub, ó, acabou de subir. A última coisa que subiu foi uma feature de adicionar o back-end do Supabase com autenticação e gestão de task. Então tá coerente. Beleza, subiu agora. Vamos importar esse cara. Projeto, nome do projeto, invite, não mexe em nada. Por padrão ele deve funcionar. Ele vai precisar só do quê? Das variáveis de ambiente. Então você vem importar. Lembra aquele env local? Vai importar ele agora. Importei meu env local. Já está aqui com a URL e com a chave. Deploya. Aí ele vai começar a rodar aqui embaixo. Ó. Deployment. Aqui ele fala qual que é a última versão que ele está subindo. Aqui são os logs do seu build. Você consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo. Só que é essencial para quando quebrar você entender o motivo e pedir para Soyar corrigir. Congratulations! Você acabou de deployar um novo projeto. E ele tem uma estruturazinha aqui para você ver. Aí você clica no link. Pronto. Nosso app está online. Vamos ver se ele manteve o mesmo banco? Manteve o mesmo banco. Logamos. Tudo que foi feito local está aqui. Sua aplicação está de pé. Legal que o último skip não funciona. E é isso, você vai usando a sua aplicação, vai pedindo pros seus amigos, primo, parente, amor, testando a aplicação, e você vai achar vários probleminhas. É natural, você não fez o prompt mais robusto do mundo. Então, se você não for testando e arrumando, vai dar pau.
Mas, de novo, assim, o essencial tá funcionando. No modo foco, de novo, seria legal colocar um pomodorozinho. Vamos pedir para ele fazer isso rapidinho? E aí eu mostro como é que você redeploy uma nova versão e a gente fecha? Show, tá no Vercel. Agora eu preciso pro modo plano. Agora eu quero que ao abrir o modo foco, ele tenha um pomodoro pós-startar e aviso. Ó, já tem um produtinho, já estamos botando feature no produtinho. A coisa mais importante desse rolê aqui é você ser dinâmico. Você tá o tempo inteiro iterando, testando, mexendo pra lá e pra cá. Você tá em Read Mode, sim, porque eu pedi pra você montar um plano. Como estou em Read Mode, devo analisar e planejar. Perfeito, meu amigo. Exatamente isso que eu quero de você. Ele tá lá, analisando o código, porque ele provavelmente resetou o contexto em algum momento. Ele fez esse código, então. Ou pelo menos o back dele, né? Plano, Pomodoro no modo foco. Adicionar um timer, 25 minutos padrão, quando o usuário entra no modo foco, com notificação quando tempo acabar. Adicionar o timer, Pomodoro default 25 minutos. Start Pomodoro, pausa, reinicia. Beleza. Pode fazer. E aí a sua primeira versão pode ser só o Pomodoro de 25 minutos. Ah, eu quero que o usuário possa customizar isso. Beleza, cria o padrão 25. Funcionou, ficou com a estética que você gosta. Aí o que você faz? Você entra no OpenCode e fala, legal, funcionou, agora eu quero poder parametrizar. Quero que tenha 5 opções, 5, 10, 25 e 1 hora. E ele vai criando, entendeu? Vai sempre iterando na sua feature, no seu produto, no seu sistema. Sempre pedacinhos menores, sempre pedacinhos menores. Nunca pede uma feature completona de ponta a ponta. Nunca pede um negócio super robusto que ele vai errar, ele vai fazer besteira, você vai gastar mais token, porque ele vai gerar mais código. Então isso por si só. Você vai fazer um prompt maior, você vai gastar mais token de entrada. Ele vai gerar mais código, você vai gastar mais token de saída. Ele vai errar mais, então você vai precisar ir e voltar mais vezes. Então você vai gastar mais tokens porque você vai ter mais interações. Mas escopo plano, valida, executa. Escopo pequeno. Plano, valida, executa. No ar, plano. E aí você vai rodando. Entendeu? Porque ó, já tá demorando um tiquinho. E a gente pediu a forma mais simples. Rapaz. Vários detalhezinhos e várias coisinhas que é bom ter na cabeça quando você tá brincando. Isso porque, de novo, tá tudo no free. Não tá derretendo token ainda. Vai chegar um momento, se você gostar dessa brincadeira, você vai começar a assinar. Eu tô assinando o Go, e eu tô assinando o Cursor, eu tô assinando o LOL. Vai um dinheiro. Você reclama da assinatura da Netflix, né? Ah, mas eu tinha que assinar Netflix, Disney Plus, Apple TV, Max, não sei o quê. E tá do mesmo jeito, filho. Não pense que vai ser diferente, não. Atualizar Focus Card com timer. Churu, ele tá fazendo aqui. Deve estar terminando agora. Aí lembrando, né, de novo, nossa aplicação tá rodando local. Antes de você subir qualquer coisa para sua main, roda local, testa e vê se tá ok. Você não vai quebrar nada que tá em produção. Depois a gente pode entrar num outro vídeo de como é que você monta um pipeline para garantir que quando você vai subir uma alteração ela não vai quebrar, e se quebrar vai dar rollback. Dá para você estruturar um produtinho com algumas coisinhas técnicas sem ser muito difícil, usando algumas skills que já são prontas. Depois a gente faz sobre isso. Testar build. Agora ele tá buildando a aplicação, vit build. O build foi bem sucedido, vou marcar como completo e informar o usuário. Você já me informou, obrigado. Aplicação, e vamos ver ela local de novo. Uma coisa que eu, Rodrigo Battini, já errei muito é de ter a aplicação rodando local e rodando no Vercel, ou em produção, onde você estiver rodando. E eu esqueço de gerar o URL e eu comecei a testar e reclamar que a minha versão local não estava funcionando. Só que eu tava na versão que tava deployada, não a do ar. Cuidado. Vamos lá, entrar. Batine@batine.com, batine123. Entrou. Modo foco. Notificações. Permitir. Iniciar Pomodoro. Ó, que legal. E a tela ficou bonita. Porra. Eu tava transformando isso aqui num produto de verdade. Pausa. Iniciar Pomodoro. Reinicia. Legal. Pô, gostei. Quero subir. Ficou ótimo. Manda pra main, por o usuário quer que eu faça o commit e push das alterações, isso mesmo. Fazendo push. Feito, enviado para main. Quer ver a magia do Vercel agora? Vou achar ele aqui. Nosso projetinho já vai estar aqui agora, né? Você vem aqui em Project, Daily Flow. Ele tá aqui, né? Se você olhar Deployment, você vai ver que ele acabou de fazer um deploy. Adicionando Pomodoro. Porque toda vez que entrar um código novo na main, o Vercel automaticamente deploya isso para o ambiente de production. Você pode configurar o que? 2 branches. Eu tenho uma de dev e uma de produção. A de dev gera um deploy no ambiente de dev do Vercel. A de produção gera um deploy no ambiente de produção do Vercel. No ambiente de produção você vai colocar o seu domínio. Você pagou e você está deixando para o cliente usar. O ambiente de dev não tem domínio, é uma URL interna que só você conhece. Estou testando, fiz uma feature complexa. Local ficou legal, funcionou.
vou deployar em dev. Então você manda para a branch de dev. Você fala, cursor, open code, manda para dev. Para dev. Vai fazer o deploy sozinho. Você vai abrir a URL que só você conhece, ou seu time. Você vai testar, brincar, gostar. Puta, achei legal. Vai deixar ali um tempo, umas horas, talvez alguns dias, dependendo de quão complexo ou quão importante é o produto. Rodando, testando, brincando, validando. Ficou legal, você vai voltar pro seu open code e falar, pô, open code em dev ficou bom, manda pra mim. E aí pra estar em produção. Vamos testar? Primeiro que assim, eu acho que tem uma URL melhorzinha. Ah, ele colocou Dailyflow Pink 3, porque já devem ter outros Dailyflows. Então eu vou fechar o local, ó, tá aqui, né? Vou atualizar. A gente já vai estar logado porque a gente já logou antes, né? Modo de foco, Pomodoro está em produção. Start, pause, start, voltou onde parou, reset. Pronto. Em uma horinha você subiu um to-do list que separa entre agora e futuro, que tem um modo foco, você colocou uma feature nova de Pomodoro nele, Dark Light Mode, português e inglês, com login, é estranho, precisa dar uma olhada, com login, uma horinha. Eu vejo muita gente fazendo o seguinte, e é só pra gente fechar o vídeo, tá? Eu vejo muita gente falando, eu vou fazer um produto pra ficar rico. Eu tô tentando também, então eu não vou julgar, eu tô tentando tirar produtinhos do papel que são legais. Mas o mais importante é, tem pouca gente ainda que entendeu que você não precisa necessariamente usar IA para construir produto, nem para automatizar o fluxo da sua vida. Vou abrir e-mails automaticamente, vou mandar e-mails automaticamente, vou almoçar automaticamente. Mas não precisa. Dá para automatizar muita coisa, mas não precisa. O que muita gente ainda não percebeu é, você pode fazer produtinhos para você. Ah, eu gosto de ver notícias no Reddit, no Twitter e no Facebook. Mas eu tenho que ficar abrindo os três. Pô, e se eu fizer um cara que junta os três e acha as informações iguais pra mim? O que vai ser útil pra mim? Faz, cara. Vai ser até mais rápido, porque você não tá preocupado em botar isso na mão de usuário final. Vai fazer pra você. Vai ser legal. Vai desenvolver mais rápido, vai ser do seu jeito, customizado como você quer. Tem um potencial muito grande em você mudar o teu dia a dia com IA. Não necessariamente botar pra vender. Óbvio que numa dessas você pode fazer um negócio que não só você goste, que outras pessoas também gostem. E você pode vender pra outras pessoas. Mas é um ciclo diferente. Entende? Enfim. Passamos por tudo. Ideia. Vai pro ChatGPT, conversa, interage, simplifica, faz o recorte, valida. Fez isso, tem uma primeira base. Gera o prompt pro Lovable ou pro Bolt ou pra uma outra ferramenta. O cursor ou o OpenCode também fazem, mas não é tão plug and play quanto o Lovable e o Bolt. Manda pra esses caras, cuidado com o free tier deles que é pouco agressivo, torna com facilidade. Então faz o mínimo para ter estrutura central ali do seu design. Não faça todas as features, faça o essencial com o Design System. Aí você vai jogar isso no seu GitHub e baixar no seu computador. Aí você vai de volta pro seu ChatGPT da vida e vai pedir para ele o prompt pro seu OpenCode ou cursor fazer o resto. Aí você vai pro seu OpenCode, manda esse cara, ele vai integrar as paradinhas. Você provavelmente vai precisar de Clerk ou Supabase para banco e autenticação. Você provavelmente vai precisar de algum outro nível de deploy se você tiver um back-end mais pesado, um render, um Fly.io. A gente depois mostra as ferramentinhas aqui também. No final de tudo, tá codando sempre de novo. Plano, feature pequena, valida o plano da feature pequena, executa, testa local. Gostou? Ficou bom? Próxima feature. Escopo pequeno, plano, roda local. Esses loops. Você entendeu? Tem um pacote legal? Vercel, configura esse cara, sobe no GitHub, vai no teu Vercel, integra uma coisa na outra, seja feliz. Hoje em dia é muito tranquilo. Não gastei um centavo. Você também não vai precisar. Se a sua ideia for muito grande, se a sua ideia tiver muitas features, se a sua ideia tiver uma complexidade de design e navegação muito grande, você talvez bata em alguns limites. O OpenCode te reseta a cada 3 horas. O cursor te reseta todo mês ou toda semana. O Lovable reseta todo mês. Então você vai ter algumas coisas pouco mais complicadinhas aí pra lidar. Fechou, gente bonita? Esse é o primeiro vídeo. Ficou longo. Eu vou tentar deixar os cortes um pouco mais organizados. Também botar umas coisas legais em shorts, verticais, TikTok, etc e tal. Mas muito obrigado a todo mundo. Que seja um começo de uma trajetória muito legal para todos nós. Que a gente consiga encontrar formas de construir os nossos produtos, os produtos para vender para os outros. Ou só se divertir, se sentir parte, sempre de uma forma organizada. De novo, se não tá simples, você não deveria estar fazendo, porque você não consegue explicar, não dá para construir. Não derreta dinheiro, não sai contratando ferramenta, não precisa. Pensa pequeno, testa conceito, testa ideia, testa produto. E assim, eu nunca acreditei em conteúdo muito pago. O que eu quero dizer com isso? Não acho, não me vejo. Então, é claro que não deve acontecer aqui, tá? Curso pago, R$100 pra você aprender a vibe codada, né? YouTube, um conteúdo legal do YouTube que não é, sei lá, bastidores ou coisas internas. Esse vídeo aqui ensina você os truques do Lovable, é pago, só se você for sub. Fiquem tranquilos que isso não vai acontecer. O máximo que pode acontecer é, fiz um curso, fiz um pacote de alguma coisa, eu vou colocar naquelas plataformas de pago quanto você quiser.
Quer de graça? Você vai pegar de graça. Gostou e quer ajudar? Ajuda. Então assim, a gente vai monetizar o canal de outras formas. Fechou? Se você gostou, se você tem interesse, se você achou que eu fiz algum sentido, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica de olho pra acompanhar tudo que tá rolando aqui. Tá muito divertido, essa trajetória tá legal, esse tema é da hora, construir coisas é da hora. Eu sou o Rodrigo Battini, esse aqui é o Battini AI. Muito obrigado a todo mundo, um beijo, se cuidem e bom vibe coding.